Tem pessoas que passam a vida inteira fazendo, sem parar para pensar o que de fato elas gostariam de fazer na vida. O que de fato eu gostaria de fazer na minha vida. E ninguém ama o que não conhece, já diz o nosso querido Padre Paulo Ricardo. Não tem como você amar a Deus se você não conhecer Deus. E como que você conhece Deus? Olha, a religião, ela esteve presente na minha vida, graças a Deus, assim, desde sempre, né? Do seu jeito. A minha família, por exemplo, do seu jeito me ensinou a fazer uma oração, a rezar uma Ave Maria, a acreditar que tem um Deus que está no comando de tudo, que está no comando da minha vida, e que quando eu mais precisava, quando eu era, em qualquer momento da minha vida, eu tinha a quem recorrer. A um pai que cuida de mim como eu cuido do meu filho. Aliás, como eu cuida de mim muito melhor do que qualquer um de nós pode cuidar do seu filho. E Deus é perfeito, porque Deus só tem amor, Deus é amor. E claro que o amor não é sempre passar a mão na cabeça. O amor também, o amor é aquele que quer o bem. Mesmo quando às vezes para você alcançar o bem para o teu filho, você precisa dizer não. Você precisa fazer ações que às vezes, né, a criança, a pessoa não entende por que você está fazendo aquilo. E assim somos nós também, com a nossa autoconfiança de que nós somos capazes de discernir, de decidir o que é o melhor para a nossa vida. E é evidente que nós não temos como fazer a leitura do todo. Quem faz a leitura do todo é sempre Deus. Então, muitas vezes, quantas vezes, né, quem está assistindo a gente às vezes já viu coisas que naquele momento as pessoas falam, não, mas não quero isso. Por que está acontecendo isso? Depois de um tempo a gente olha para trás e fala, gente, que bênção que aconteceu aquilo. Que bom que aquilo que eu estava buscando não deu certo. Porque se tivesse dado certo, né, talvez as consequências depois teriam sido muito ruins. E talvez por não ter dado certo, acabou dando certo outras coisas maravilhosas na vida. Então a fé, a igreja, né, ela me levou para a fé. E a religião sempre foi presente na minha vida desde pequeno. Depois vai tendo uma participação mais ativa, né, dentro da igreja. Quando eu começo a cantar, a tocar na igreja, a cantar primeiro, né, a fazer comentário, ser o comentarista nas celebrações lá no Ibiratã ainda. E depois na pastoral familiar, depois na pastoral política, depois cantando e tocando na minha paróquia todo fim de semana, na Renovação Carismática Católica e tantas outras ações, né, de participação de igreja. Você sente que a pessoa está crescendo na fé, não quando ela vai mais à igreja, mas quando ela começa a desenvolver no seu coração o gesto, a ação, o jeito de falar, o jeito de pensar, pautado no amor de verdade a Deus e no amor de verdade à caridade, né? Então, é aquilo que eu comentava antes, a questão do sentido, né? Tem pessoas que passam uma vida inteira sem parar para pensar qual é o sentido da vida dela. Sem parar para pensar, digamos assim, o que ela veio fazer nesse mundo. É que ela veio, né? A vida não tem sentido se você parar que veio... assim, tem pessoas que passam a vida inteira fazendo sem parar para pensar o que de fato elas gostariam de fazer na vida. O que de fato eu gostaria de fazer na minha vida. Mas às vezes a pessoa foi conduzida para fazer uma coisa e fica fazendo aquilo a vida inteira. Então acho que todos nós temos um propósito. E o propósito maior é voltar o nosso olhar para Deus. Servir a Deus. Fazer uso dos dons que Deus nos deu para servir as pessoas, para amar ao Senhor. Acho que esse é o principal sentido da vida. Fazer uso dos dons que Deus nos deu para servir a Deus e para exercer a caridade, né? Para servir as pessoas, amar o próximo, né, como a si mesmo, e amar a Deus de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todo o nosso coração, com toda a nossa força, né? Esse é o maior dos mandamentos, esses dois. É uma situação bem complexa, né, e delicada, porque as pessoas que não conhecem, e ninguém vai saber o que eu tenho no meu coração, né? Então, por exemplo, há as pessoas que podem pensar que a gente participa da igreja para aproveitar da igreja, da fé, para se promover na política. Como infelizmente muitos o fazem, essa é uma forma, é uma possibilidade das pessoas verem essa vivência da gente dentro da fé e essa vivência da gente na política. Como é que você concilia isso? Agora, existe uma outra maneira de ver isso também, que é de as pessoas poderem acreditar que a gente faz da política uma missão,
faz da política um exercício da melhor maneira dos dons que Deus me deu para servir por meio da política. Ou seja, fazer na política aquilo que a minha fé me conduz para ser feito. Ou seja, inverte completamente o raciocínio. O raciocínio de que você pode estar na igreja para aproveitar da fé das pessoas para se promover na política, ao passo que o contrário, também é uma linha de raciocínio que é, na verdade, o que é verdade. Que eu busco fazer na política aquilo que a minha fé me move. Busco fazer na política, busco servir na política de acordo com a minha fé, de acordo com o que eu entendo, de acordo com o que eu acredito ser, ou eu desejo muito fazer. Na política, aquilo que eu espero seja a vontade de Deus. Que seja a vontade do Senhor na minha vida. Então, são duas maneiras de ver. Mas a maneira de conciliar principal é o seguinte: é simplesmente fazer sem se preocupar muito com o que as pessoas vão falar ou vão pensar. O que importa é o que está no meu coração. Porque as pessoas veem a aparência, Deus vê o coração. Então, no meu coração está muito tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou buscando a fé com todo o meu coração, estou buscando crescer realmente na fé, na esperança, na caridade. Crescer no amor, ser o melhor de mim, viver a minha vida com amor, viver com alegria. Isso é o que está no meu coração, é o que eu busco cada vez que esteja realmente no meu coração. E a política que eu faço também é de todo o meu coração, buscando de fato sempre, falar, isso é a vontade de Deus, isso é a vontade de Deus, então eu quero fazer isso. Então, o importa é o que está no meu coração e o que Deus está vendo, não é o que as pessoas necessariamente pensam ou imaginam que é. O que importa é o que é de fato. É a minha vivência de verdade dentro da igreja, dentro da fé, e o meu fazer política com muito amor. Faço mesmo com muito amor. Não por qualquer outra razão que não seja servir a Deus e servir as pessoas. Ninguém ama o que não conhece, já diz o nosso querido Padre Paulo Ricardo. Não tem como você amar alguém se você não conhecê-lo. Não tem como você amar a Deus se você não conhecer Deus. E como que você conhece Deus? Também estudando é um excelente caminho para você conhecer, porque nós temos a palavra de Deus. Agora, como é que você vai amar a Deus se você não conhece nem a palavra de Deus? Liberdade que Deus nos dá para acreditar ou não acreditar, para querer ter fé, para não querer ter fé. E eu tenho muita clareza no meu coração de que o sentido da vida é esse estar, de corpo e alma, buscando se aproximar de Deus. E quando você encontra esse sentido do valor que tem realmente a fé na tua vida, tudo passa a ter um sentido muito diferente. As nossas ações, elas passam a ser movidas por essa confiança, de que isso é ou não agradável a Deus. Então, a fé, ela não é algo que você fala assim, eu vou ter e você tem. Depende de um esforço pessoal, mas depende sobretudo de você pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ter fé. Porque tudo é graça, e toda graça vem de Deus. Então é importante buscar a fé pelo ato de ter fé, porque a fé não tem explicação. A fé é uma coisa que você simplesmente busca e com a graça de Deus alcança, e é maravilhoso ter fé. E pede a Deus que aquilo que a gente não consegue entender, que a gente consiga aceitar. Que aquilo que a gente não consegue explicar, a gente consiga dar mais valor à fé e ao amor do que propriamente ao entendimento racional.